Olá, boa tarde. Eu sou o professor Maurício, professor da Escola Luísa Paraçu Borges, e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula de número 13, e lembrando que essa aula é voltada para os sextos e sétimos anos. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes dentro da aula de Educação Física. Vamos falar sobre os jogos e as brincadeiras. Dois assuntos muito interessantes, dois assuntos que vocês praticam quase todos os dias e assuntos que a gente pode fazer, adaptar dentro da nossa casa nesse período de pandemia. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a história das brincadeiras e se existe alguma diferença entre os jogos e as brincadeiras. Aqui nessa imagem nós podemos ver duas ações. Aqui, uma criança, fazendo um brinquedo. Que brinquedo seria esse? Ele está cortando aqui folha de papel, ele tem algumas varetas, tem aqui fitas, cola e linha. E logo aqui depois, fazendo a brincadeira. Então ele está confeccionando um objeto para que depois ele possa brincar. E esse objeto que ele está confeccionando para depois brincar, a gente vai dar um nome para ele que nós vamos ver logo logo. Então essa brincadeira aqui, vocês já identificaram qual que é? A maioria de vocês está fazendo agora nesse período. Nós vamos falar então sobre três coisas importantes dentro dos jogos e das brincadeiras. O primeiro é o brinquedo. Então nós vimos ali, no slide anterior, nós vimos uma brincadeira que ela utiliza um objeto para brincar. Esse objeto que foi utilizado para brincar, a brincadeira de soltar pipa, é a pipa. A pipa é esse objeto. E esse objeto nós vamos chamar de brinquedo. Então o brinquedo é todo aquele objeto que a gente utiliza para brincar. Então nós temos a pipa, no caso daquela imagem anterior, só que também nós temos outros tipos de brinquedo. Vamos supor que você está em algum lugar e você não tem nenhum brinquedo lá para você brincar. Você encontra uma tampinha de garrafa ou uma pedrinha no chão. O que você vai fazer com essa pedrinha, com essa tampinha? Nós estamos no país do futebol, lembre-se? Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa pedrinha e você vai começar a chutar ela em algum lugar. Qual então é o brinquedo dessa nossa brincadeira? A tampinha. Então qualquer objeto, qualquer coisa pode se transformar em um brinquedo. Não necessariamente um brinquedo pronto, como uma boneca, uma bola, no caso, vocês podem transformar a pedrinha na sua bola. Então qualquer coisa pode se transformar em um objeto. Se eu não tenho aquele brinquedo, eu posso fazer o meu brinquedo. Eu posso confeccionar ele de determinada forma, de alguma forma. Eu posso usar a minha criatividade. Então fazer o seu brinquedo faz com que você utilize a sua criatividade e coloque isso em prática durante a brincadeira. Então, o brinquedo é o objeto do brincar. Não existe nenhuma brincadeira sem brinquedo, mesmo que aquele brinquedo a gente não esteja enxergando. Por exemplo, quando nós vamos brincar de pique-esconde, qual que é o brinquedo dessa brincadeira? Nós não temos nenhum objeto palpável, então o brinquedo dessa brincadeira é o instrumento usado para brincar. A gente utiliza o nosso corpo para brincar nessa brincadeira, ok? O jogo, qual que é a diferença? Vou colocar aqui jogo e brincadeira. Qual que é a diferença de jogo e para brincadeira? Existe uma diferença? Ah, professor, mas a brincadeira não tem regra, o jogo tem. Mas e se a gente for fazer uma brincadeira, por exemplo, de esconde-esconde? Ele não tem as regras? Então os dois têm as regras. Mas então, professor, qual que é a diferença? A diferença ela está numa palavra que a gente vai chamar de desafio. Desafiar alguém, colocar alguém à prova. Vou dar alguns exemplos para vocês agora, daqui para frente. Então, só voltando para a gente ilustrar um pouquinho, o brinquedo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o brinquedo. O que é o brinquedo? O brinquedo é o suporte da brincadeira, é o objeto do brincar. Lembrando que não existe brincadeira sem brinquedo, mesmo que o brinquedo não esteja lá visível. Então, se a gente não tem a boneca, se a gente não tem a bola, se a gente não tem a pedrinha, se a gente não tem a tampinha, a brincadeira ela pode existir com um outro tipo de brinquedo, que no caso seria o nosso corpo, ou até a nossa imaginação também a gente pode chamar de brinquedo, porque não existe a brincadeira sem ela. Aqui nós temos a brincadeira. Qual que é a principal característica da brincadeira? A brincadeira é algo cultural. O que é algo cultural? É aquilo que é passado de geração para geração. Algumas brincadeiras que nós brincamos hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lá no recreio da escola,
Na grande maioria das vezes, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós brincaram também em determinada época da vida deles também. E eles aprenderam essas brincadeiras com outras pessoas, com os avós, com os tios deles também. E essa brincadeira foi ensinada para outra pessoa que chegou até nós. E nós vamos, consequentemente, ensinar essa brincadeira para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então, a brincadeira ela é passada de geração para geração. Por isso que nós chamamos isso de cultural. E algo cultural também tem a ver com o lugar onde a gente mora. Onde a gente mora tem alguns tipos de brincadeiras e determinados outros lugares onde moram outras pessoas existem outras brincadeiras criadas por lá. Então, a brincadeira é algo cultural, algo que é passado de geração para geração, algo que é de cada um dos lugares, né? Cada lugar tem a sua especificidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já foi para alguma outra cidade e chegando lá foi brincar de uma brincadeira e essa mesma brincadeira que você brincava lá com os seus amigos tinha um nome diferente? Ou algumas regras diferentes? Tudo isso graças ao jeito de brincar de cada uma das regiões. Isso é diferente. Então, de cada lugar a gente pode mudar o nome da brincadeira, a gente pode ter regras diferentes, graças ao jeito de jogar de cada um, tá certo? Então, essa questão regional faz parte da cultura. E cultura, ela é muito característica de cada uma das regiões. Aqui nós temos dois exemplos, né? Nós temos uma brincadeira aqui, ó. Se vocês estão olhando na imagem, uma menina pulando nas costas de outro menino. Essa brincadeira aqui ela tem vários nomes, ela pode ser conhecida como pula-sela, estrela nova-sela, pula-carniça em alguns lugares. Só que não se trata de brincadeiras diferentes, é a mesma brincadeira, apenas com nomes diferentes. Então cada lugar vai chamar isso de um nominho diferente, tá certo? E aqui nós temos aqui outras duas crianças aqui, uma brincando com cubinhos e a outra brincando com um avião. Né? Quem aqui já se parou para pensar assim, na sala de aula está com uma régua na mão e uma caneta e de repente essa régua e essa caneta se transformam num avião? Ou então essa caneta se transforma num carrinho? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso em algum momento. Então vocês transformaram aqueles objetos escolares, aqueles instrumentos, em algum tipo de brincadeira naquele momento. Mesmo que você esteja brincando sozinho ou para brincar junto com alguém quando você não tem um brinquedo. O jogo. Então, como que eu posso transformar uma brincadeira em um jogo? Quando eu desafio alguém. Eu vou voltar no slide aqui do Pula Carniça para vocês darem uma olhadinha de novo aqui nesse slide. Aqui eles estão brincando sem preocupação nenhuma. Se esse menino aqui falar para essa menininha aqui, ó, vamos ver quem consegue pular mais alto, ele está desafiando ela. A partir do momento que ele desafia ela vai querer ganhar dele, né? Quem aqui já não desafiou o colega? Quando você desafia, o colega quer ganhar de você. Você desafiou ele, essa brincadeira a gente pode passar a chamar ela de jogo. Então, quando nós desafiamos, quando nós temos essa competiçãozinha, né, essa intenção de tentar ganhar do seu amigo. Então, quando a gente faz isso, a gente transforma uma brincadeira em um jogo. Então, o jogo, ele é uma ação, né? O que é lúdico? O lúdico é algo que é divertido, que é prazeroso. Então, o lúdico é uma ação prazerosa que envolve uma situação estruturada pelo próprio material, ou não, no caso. Aqui nós temos as meninas batendo corda, e quem aqui já pulou o suco gelado, cabelo arrepiado, né? Quem pula mais vezes, quem pula mais rápido, quem consegue entrar na corda e sair. Esse desafio, né, de quem consegue fazer mais, quem consegue vencer, por isso que a gente chama de jogo. Essa estrutura é uma estrutura que a gente chama de jogo, tá certo? Nós temos aqui agora alguns conceitos sobre o jogo, né? Então, o jogo é uma atividade livre, ela é voluntária. Se a gente obriga alguém a participar de um jogo, esse jogo não fica legal, né? O jogo é a brincadeira, o brincar, ele tem que ser uma atividade livre, tem que ser uma atividade que você queira fazer, para ela ser gostosa. Quando alguém manda você fazer aquilo já não é tão gostoso assim, não é verdade? Então, quando a gente brinca livre, de uma maneira simples, né? De uma maneira que você queira fazer, isso fica mais prazeroso, isso fica mais gostoso. O jogar não é apenas uma atividade, né? E o jogar e o brincar também não é só para distrair a criança. A criança gosta, o adolescente gosta, o adulto também gosta de brincar. Então são atividades que não são apenas para distrair, são atividades que nos fazem bem, são atividades prazerosas. Então tudo que é prazeroso é lúdico, e aquilo que é lúdico faz bem para nós. Nós gostamos demais da ludicidade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia.
Então, o brincar ele tem que ser algo espontâneo. Então, espontâneo feito da nossa própria vontade. Então, né, coisas que nós queremos fazer, brincadeiras que queremos brincar. Né? Ninguém gosta de brincar de algo que não gosta, que não queira. Né? E isso não é divertido. Então, se não é divertido, você não vai fazer da melhor maneira possível. Tá certo? O brincar é universal. O que é universal? Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, gosta de fazer isso. Então, quem aqui não gosta de dar uma risada, de se divertir, de estar junto com o seu amigo durante uma brincadeira? Por isso que brincar é prazeroso. Por isso que brincar é gostoso. Por isso todo mundo gosta de brincar em determinados momentos, né? Em todos os momentos. E brincar está presente na nossa vida, é algo intrínseco, está dentro de nós. Então nós gostamos de brincar, não tem como a gente fugir. Todo mundo já nasce querendo, gostando de brincar, gostando de dar uma risada, gostando de se divertir. Então isso é natural do ser humano, isso está presente na nossa vida, presente no nosso cotidiano. A brincadeira ela está muito presente dentro das escolas, principalmente, na grande maioria, voltada dentro da aula de educação física. Então, dentro da aula de educação física, na prática de esportes, na prática de jogos ou durante a prática de brincadeiras, elas estão muito presentes. Então, essa ludicidade está presente em todo o tempo, toda hora, todo lugar. Por isso que a gente gosta de brincar com seu amigo, por isso que nós gostamos da aula de educação física, não é verdade? Aqui nós temos algumas imagens, né, para mostrar para vocês, que são três atividades aqui, né? E nós vamos tentar descobrir aqui se isso daqui, na verdade, é um jogo ou uma brincadeira, né? Então nós temos aqui, a primeira imagem, nós temos aqui duas crianças pulando sobre quadrados, né? Então essa atividade aqui, nós conhecemos como amarelinha, mas em alguns lugares ela também é chamada de macaquinha ou pula. Então essa brincadeira aqui, ou esse jogo, né? Ela está sendo feita aqui com duas pessoas. Se uma delas desafiar a outra, então esse daqui fala assim, vamos ver quem consegue chegar no número final o mais rápido possível e sem errar. Então um está desafiando o outro, então quando há desafio, essa brincadeira ela pode ser transformada em um jogo. Então estão competindo entre si para chegar até no final da melhor maneira possível. Aqui nessa outra imagem aqui, nós temos um brinquedo. Qual que é o brinquedo aqui? É um brinquedo cultural que é o peão. E os meninos estão jogando dentro de um círculo. E esse daqui, olha só, ele está até mordendo a língua aqui. Ele vai jogar o peão para tentar acertar os peões que estão dentro aqui do círculo e tirar ele de dentro do círculo. Então, se eles estão competindo, se eles estão tentando um vencer o outro, um tentando tirar o peão do outro, então isso daqui também pode ser um jogo. E aqui, por último, nós temos uma brincadeira que chama twist. Não sei se vocês já ouviram, já brincaram disso. Então, tira uma corzinha, um papelzinho, sorteia um papel, sorteia um número e sorteia uma parte do corpo. E essa pessoa tem que colocar essa parte do corpo em cima desse número. Então aqui, por exemplo, o aluno está colocando aqui a mão em cima de determinado número de determinada cor. E vence quem consegue fazer todas as atividades, tá certo? Então todas essas daqui são jogos, né? Porque tem competição entre elas. Agora aqui nós temos outras três imagens um pouquinho diferentes. Nós temos aqui um menino brincando com um carrinho. Estamos aqui os meninos numa praia, construindo castelinhos de areia. E aqui, as crianças aqui nessa escadinha que costuma ter em parques de diversão. Então aqui ele está brincando sozinho. Isso daqui é uma brincadeira ou é um jogo? Vamos ver se isso daqui... Agora, nesse contexto aqui, ele está sozinho. Então, se ele está brincando livremente, é uma brincadeira. Só que se chegar um amiguinho ali do lado e falar assim, ó, vamos ver qual carrinho consegue chegar mais longe, isso já não é mais uma brincadeira, já se torna um jogo. Aqui eles também estão construindo um castelo. Mas se um deles chegar para o outro e falar assim, vamos ver quem faz o castelinho maior, já é um jogo. E aqui, eles estão subindo, mas aqui, se esse aqui falar para ela, vamos ver quem consegue ficar mais tempo aqui, já é um jogo, porque também tem competição. Mas se não tiver a competição, se não tiver o desafio, a gente pode chamar isso daqui de brincadeira também, tá certo? Agora nós vamos entender um pouquinho do porquê que as brincadeiras elas são culturais, elas são passadas de geração para geração. Então nós temos aqui, esse quadro é um quadro que foi pintado no século XVI, logo após o descobrimento do Brasil, e é um quadro que foi pintado na Europa, é um quadro da Bélgica. E aqui, o nome desse quadro aqui chama Jogos Infantis. Dentro desse quadro aqui, existem diversas brincadeiras, existem diversas atividades aqui, que eram brincadas pelas crianças naquela época. E que se nós pararmos e analisarmos essa imagem aqui, nós conseguimos ver algumas brincadeiras
e algumas atividades que são brincadas até hoje dentro da nossa sociedade. Aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, as crianças brincando de puxar, brincando de pega-pega, aqui brincando de arco, aqui brincando de bete, olha o taco aqui na mão, ó. Então aqui existem atividades que são brincadas até hoje. E por que então essas brincadeiras são brincadas até hoje? Porque foram passadas de geração para geração. Então desde aquela época foi ensinada para alguém que foi ensinada para outra pessoa. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continuando sempre aquele nosso recadinho de sempre. Pratiquem atividade física. E obrigado e até a nossa próxima aula.